Cara, o fato do minério ter subido não garante que a Vale vá subir, tá? Isso é um erro comum que as pessoas acham que é assim, que a Vale e o minério de ferro têm uma correlação positiva. Ou seja, se o minério sobe, a Vale sobe. E se o minério sobe 5%, a Vale sobe, vamos dizer, 5%. Não, não é. Se você fizer um estudo matemático, estatístico, e eu já fiz isso várias vezes, não há correlação matemática entre a Vale e o minério de ferro. Então a Vale pode subir ou não subir com o minério de ferro subindo. Porque a Vale, ela não é. Primeiro, ela não vende só minério de ferro. Segundo, ela é uma empresa inserida dentro do Brasil. E dentro do Brasil existem uma porção de coisas que podem influenciar a Vale, além do minério de ferro, certo? Como eu falei da Petrobras, petróleo subindo, a Petrobras poderá subir. A correlação entre a Petrobras e o petróleo é muito maior do que a correlação entre a Vale e o minério de ferro, para vocês terem uma ideia. Então poderá a Petrobras subir, mas não necessariamente, porque existe uma série de outros fatores envolvidos. Tá? No caso da Vale, ela tem a vantagem que o produto que ela vende em dólar. O dólar está subindo, então ela tem a possibilidade de faturar mais com a venda do mesmo produto, mesma quantidade, em dólar. Tá? O que acontece, por exemplo, com a VEG. Mas não há essa correlação. Tá? Então não vá por essa aí de que o minério subiu, a Vale vai subir. Não, ela potencialmente vai subir, mas não dá para fazer isso. Esqueça o minério. Não olhe o minério. Por exemplo, eu sou operador de Vale há 14, 15 anos. Sabe, no início eu olhava, tá? Nos últimos 8, 10 anos, sabe quantas vezes eu olhei o preço do minério de ferro? Zero. Tirando para fazer essas contas, zero. Por quê? Porque eu não estou operando minério de ferro, estou operando Vale. Se a Vale subir, eu vou comprar. Se a Vale cair, eu vou vender. Não interessa se o minério subiu ou não subiu. Me interessa o que, que a Vale faz. A gente não opera o outro ativo. A gente opera o ativo que a gente está vendo. E é isso que é muito importante. Todo mundo, quando entra no mercado, quer achar aquilo que vai dar o sinal antes do resto. Esqueçam. Não vai acontecer. Você não vai se antecipar aos caras. Não vai. Tá? A gente é seguidor, a gente não é condutor. Pessoa física não é condutora. Você não vai conseguir estar à frente do mercado de forma regular. Muito mais vezes você vai perder do que vai ganhar. Então siga o mercado. O mercado está subindo, você sobe. O mercado está descendo, você vende. E assim você vai trabalhando sempre na direção que o mercado estiver dando, tá bem? Esquece esse lance do minério, esquece essas coisas. Olha o ativo. João falando, saiu o relatório de vendas, foi bom, minério subiu, a DR com 3,40 de alta, céu de brigadeiro. Cara, esquece o resto. Esquece o resto. Não interessa se a DR está subindo, não interessa se o minério subiu, não interessa nada. A gente é analista gráfico, não é analista gráfico? É. O que, que você tem que fazer? Analisar o gráfico. O gráfico da Vale está como? Está uma titica. Está aqui, uma titica. Se a ADR tiver subido, o minério tiver subido, a venda tiver subido, porra, o Papa falar, ó, compre Vale, e a Vale abrir aqui em baixa, eu vou operar isso aqui. Eu não vou operar porque eu estou comprado em Vale, mas seria uma operação de venda para trazer o troço para cá. Não interessa o resto do planeta. Não interessa o resto. Análise gráfica, você opera o gráfico. O gráfico tem uma congestão, a perda da mínima disso aqui, o cara tem que operar vendido para trazer para cá. Certo? Então esse é o ponto. A Vale abriu em gap de alta e aqui ela tem potencial para andar para caramba para cima. Ela tem uma congestão aqui em cima com uma resistência aqui, ó. Dependendo do tamanho do gap, ela pode andar só o gap e não andar mais nada. Ficar o resto de andando de lado. Aí o cara entrou e se machucou. Ou ela pode andar hoje e amanhã ela volta, porque isso é uma congestão. Você tem que operar pelo gráfico. Ou a gente é analista gráfico, ou você não é analista gráfico. O gráfico é isso. Qualquer coisa fora do gráfico não interessa. Qualquer coisa fora do gráfico não interessa. Tá? É difícil pra cacete colocar isso dentro da nossa cabeça. Eu sei que é difícil, porque foi difícil pra mim também interiorizar isso. É totalmente desnecessário e até muito prejudicial, para falar a verdade, quando você começa a ver as outras coisas. Eu via China, via Japão, via Europa, via tudo isso antes da abertura do mercado brasileiro. Só me trouxe problemas na vida. Quando eu parei de ver tudo isso, não quero saber se a China subiu, o Japão caiu, se a Europa subiu, se o minério subiu, se o petróleo subiu, se o juros subiu. Não me interessa nada. Me interessa esse gráfico aqui, exclusivamente.
Ele andou para cima, eu opero para cima, ele andou para baixo, eu opero para baixo, dentro do que a análise gráfica nos diz. Obviamente no time frame que você está operando, tá? Porque, por exemplo, LET, o cara pode operar, como eu falei, vendido ou comprado, depende do time frame que ele está operando. Para o swing trade, que é um time frame no diário, curtinho, o cara já está esperando a oportunidade de venda. O cara que está operando para o position, que vai para longo prazo, ele vai operar um outro cenário para muito longo prazo, está no ponto ótimo de compra. Então, você tem que operar esse gráfico. Esquece o resto do mundo. Todo mundo em volta. Não interessa. É irrelevante. Opere exclusivamente esse gráfico. É difícil pra caramba fazer isso. É difícil chegar nesse ponto. A hora que você chegar, você vai ser mais feliz e seus trades vão dar muito mais certo.